Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF, conhecimento além da dimensão física. CADEF de número 497. Very good. O que acontece após a morte? Você sabe? Sabe o que pode lhe suceder? O que está lhe esperando depois desta vida? Mas afinal, a morte existe? Ou não? Muitas pessoas têm sérios receios, medos, fobias quando falamos sobre a morte. E a morte é inevitável. Mas primeiro de tudo, a morte não existe. O que existe são transformações. O que nós chamamos de morte, na verdade, são transformações. Nós transformamos, a matéria se transforma. Há uma cessação de vida biológica, apenas uma cessação de vida biológica. Mas a consciência sobrevive à vida física. Isso foi provado cientificamente, inclusive o Espiritismo provou isso. Não só o Espiritismo, mas outros estudiosos das questões metafísicas provaram a existência da vida. Inclusive alguns físicos quânticos estão interessados neste assunto. Amit Goswami, por exemplo, Fritjof Capra e tantos outros. A morte é um engodo. A morte não existe. Mas para onde você vai? Já que a morte não existe, para onde você vai, man? Depois que você morre. A física quântica vem falando dos universos paralelos. Universos paralelos que estão meio que compenetrado com a nossa realidade. Existe um universo que está mesclado à nossa realidade, que é o universo espiritual, que o gênio Allan Kardec chamou de erraticidade. É a mesma coisa, erraticidade, mundo espiritual, plano astral, mundo dos espíritos, é a mesma coisa. Inclusive, o gênio Allan Kardec, mais uma vez, ele trata sobre este assunto no Livro dos Espíritos e também no Céu e o Inferno. Livro dos Espíritos, publicado em 1857, é o primeiro livro. E o Céu e o Inferno, publicado em 1865, que é o quarto livro. E Allan Kardec faz um estudo. Então, para onde você vai? Você vai para os lugares que se afinizam, ou o lugar que se afiniza com a sua índole, com o seu pendor. Quais são os seus pendores? Quais são as suas inclinações? Então, você vai para um lugar que se afinize com os seus pendores. Então, quer saber para onde você vai depois da morte? Faça uma análise. Como que está a sua vida? Como que está a sua consciência? Você administra bem a sua existência? Você promove bem? Pratica a justiça? A caridade? Você faz reforma íntima? Ou você tem uma vida dissoluta, em devassidão? Você tem uma vida sem parcimônia, controle? Uma vida desequilibrada? Como que é a sua vida? Você prejudica as pessoas ao seu redor? Na empresa, por exemplo? Quer sempre estar acima de alguém? Não mede esforços para se dar bem na vida, inclusive cometendo algumas falcatruas, sonegando, driblando as leis? Tudo isso vai posicionar você no mundo espiritual. Então, se você quer saber com segurança para onde você vai, basta fazer uma análise. No mundo espiritual, existe o que nós chamamos de umbral, que equivale ao inferno teológico. Este inferno não existe. Este inferno que tem lá o diabão lá com chifres, ou vou levar você para o inferno, o caldeirão, e você vai ficar no fogo para o resto da vida, isso não existe. Isso existe na mente de pessoas infantis. Não podemos acreditar num Deus que cria um inferno eterno. Esse Deus seria um sádico. Esse Deus seria maldoso. Criar um inferno para a eternidade? Que história é essa? O que existe
é um inferno transitório, um inferno que você precisa estagiar por um tempo, que nós espíritas chamamos de umbral. Então você vai para o umbral e vai ficar um tempo considerável ou não, dependendo dos seus feitos. Este inferno está em correspondência com as suas obras mal dirigidas. Então, como que você atuou na vida? Segundo os seus méritos ou deméritos. Então, se você tem deméritos, se você tem vícios, danos, você cometeu deslizes, aí você vai, claro, expiar isso no inferno, que é o umbral. Então você vai desencarnar, vai para o umbral e vai ficar lá o tempo. O tempo estará, este tempo de permanência estará em concomitância, em correspondência com a falta que você perpetrou. Então, por exemplo, cada um vai fazer um estágio diferenciado, depende do grau da culpa. Então, como que você agiu? Como que você se dirigiu, se conduziu, se locomoveu? Cometeu muitos deslizes, desatinos, desequilíbrios, prejudicou o outro? O que você fez? Foi um criminoso? Direto ou indiretamente? Não importa. O que vai acontecer? Você vai para um determinado lugar e vai ter que resgatar o seu erro. E existe também o plano espiritual superior, que são as colônias. Então, se você, uma vez que você foi uma pessoa boa, uma pessoa do bem, fez reforma íntima, ajudou o próximo, se preocupou com o bem-estar do planeta e da humanidade, sempre procurou falar a verdade, ajudar, ser amigo, ser leal, nunca pode até ter lesionado alguém, claro, nós muitas vezes cometemos erro, mas nunca deixou de resgatar, nunca perdeu uma oportunidade de resgatar. Ou se perdeu, procura resgatar isso agora. Muitas vezes você deixou para trás oportunidades de resgates, mas hoje, com uma consciência modificada, você procura dar o seu melhor. Então tudo isso é levado em consideração. E quando você desencarna, você vai para um plano superior, que nós chamamos de colônia. Aí você pode estagiar numa colônia por um tempo indeterminado, onde há uma cidade organizada, onde há recreações, há teatros, há lazeres, claro, agremiações, há aglomerações, assembleia de pessoas, lugares de estudos, lugares para compenetração, meditação, há cultos, há igrejas, mesquitas, mecas, sinagogas, tudo no plano espiritual. E cada região do planeta tem um plano espiritual correspondente à sua cultura, aos seus hábitos, costumes e etc. Então, nós temos o plano espiritual e nós iremos para o plano espiritual, um lugar bom se formos pessoas boas, ou um lugar ruim se formos pessoas desequilibradas. Este lugar ruim você não vai ficar eternamente, evidente que não, mas vai passar um tempo considerável, inclusive um lugar de muita dor. Temos a série André Luiz, que André Luiz escreve isso muito bem. Esta série começa em 1944 com o primeiro livro chamado Nosso Lar. São 16 livros. Começa com Nosso Lar, depois tem Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Mundo Maior, e vai até o último, que é o 16º, que é chamado A Vida Continua. São livros extraordinários. Extraordinários. Vão explicar estes livros, como que funciona o plano espiritual, como que funciona a situação de permanência no umbral ou na colônia, se reencarna rápido ou não. Até podemos fazer um CADEF sobre isso futuramente, quanto tempo demora para você reencarnar, você reencarna quantas vezes na Terra, poderemos tratar deste assunto. Mas esse CADEF fala do plano espiritual, ou seja, a vida após a morte, o que acontece após a morte, para onde você vai após a morte. Ok, meus irmãos? Então é isso. Pense nesse CADEF, deixamos como sugestão o livro os livros de André Luiz, o Repórter do Além, deixamos também como sugestão o Livro dos Espíritos e deixamos também o Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec e o Céu e o Inferno também de Allan Kardec.
muito interessante, vale a pena ser estudado, vale a pena mergulhar nesse assunto. Morte não existe. Para onde você vai depende das suas ações, depende da sua conduta, depende da sua consciência. É um processo que você decide para onde você quer ir. Cuidado com o suicídio indireto. Se você fuma, se você bebe, se você come em demasia, desrespeita ao descanso, dorme pouco, ou dorme demais, ou não trabalha, ou trabalha demais, você pode cometer suicídio indireto. Isso também pode levá-lo ao umbral. Agora, se você quer ir para a colônia, que é o nosso objetivo, todos nós queremos ir para a colônia, faça o maior bem possível, dê o seu melhor, faça o bem que está ao seu alcance. Isso vai elevar a sua vibração, mudar a sua consciência e você vai para um lugar de paz e de luz. Isso com toda certeza. Gostou desse assunto, man? Então junte-se a nós, faça parte do CADEF, faça parte dessa família. Já passamos de 30 mil inscritos. CADEF vem crescendo, é claro. CADEF não para de crescer. E esse sucesso se deve a você. Paz no coração, fique com Deus. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso, que Deus seja louvado. Very good.